Olá, amoras e amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kessia Montezuma, sou professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais. E quero dar boas-vindas a você que chegou aqui no meu canal no YouTube, esse canal que é voltado para a sua aprovação. E hoje nós vamos dar sequência as questões que nós estamos abordando, questões com temas relevantes só do ano de 2024, questões atualizadas. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante, um tema relevante e um tema recorrente nos editais das carreiras educacionais, que são as tendências pedagógicas. Nós vamos ver como as bancas já estão cobrando esse tema em 2024. Então vamos lá? Roda a vinheta. Então vamos lá, amoras e amores, para a nossa aula de hoje com o tema Tendências Pedagógicas, questões só de 2024, ou seja, questões atualizadas. Mas antes da gente começar de fato, eu quero deixar aqui para vocês as minhas redes sociais. Você pode me encontrar lá no Instagram pelo @Kessia Montezuma. Esse meu perfil no Instagram é voltado também para você que está se preparando para concursos nas carreiras educacionais. Lá eu posto materiais, dicas, compartilho com vocês um pouquinho da minha rotina como professora efetiva de educação básica, ou seja, mais uma oportunidade para estarmos mais próximos no auxílio aí da sua preparação. Você pode também me encontrar lá no Telegram. Por lá eu estou com o Pedagogia Total. No meu canal no Telegram, eu disponibilizo os materiais das lives aqui no YouTube, eu respondo questões, eu dou dicas importantes para vocês aí em relação aos conteúdos que são cobrados nos editais das carreiras educacionais, mais uma oportunidade de auxiliar você na sua preparação. E se você está chegando hoje aqui no canal, professora Kessia Montezuma, porque fez uma pesquisa aí no YouTube, o YouTube te mostrou o meu canal, ou porque alguém te indicou, mas você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você possa estar sempre atualizado dos conteúdos, dos vídeos que vão ser postados aqui. E o mais importante, para você me ajudar, compartilha o nosso canal com o maior número de pessoas possíveis, porque assim eu posso estar levando cada vez mais a vocês conteúdos que vão contribuir para a sua aprovação, tá bom? Dito isso, então vamos lá para as nossas questões de tendências pedagógicas, só questões de 2024. Vamos começando então? Você já separou aí o seu material, seu bloco de anotações, seu caderno de questões. É muito importante que você tenha tudo organizado, sistematizado, para quando você for rever os conteúdos, refazer as questões, esteja tudo bem organizadinho, porque isso te ajuda a otimizar o seu tempo e a ter mais produtividade nos seus estudos, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. As tendências liberais partem de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação e refutam as ideias implantadas pelo capitalismo. E a nossa primeira questão, nós podemos marcar sem a menor sombra de dúvidas que ela está errada.
Por quê? Porque essas características, elas pertencem ao grupo das tendências progressistas, ok? Todas essas características. E aí, pessoal, como vocês sabem, né? Ou se você está chegando aí agora, tem pouca familiaridade com esse assunto que são as tendências pedagógicas, essa classificação, essa organização das tendências pedagógicas, dividida em dois grupos, é dada pelo autor José Carlos Libânio, que é a referência para as bancas cobrarem esse assunto, que são as tendências pedagógicas. Elas são reforçadas pelo autor Lucchesi. Ele também enfatiza essa divisão dada por Libânio e ele parte para trabalhar esses assuntos a partir da divisão das tendências em dois grandes grupos. Então, é fundamental que você tenha essa consciência em relação ao estudo das tendências, entendendo que elas estão divididas por Libânio em dois grandes grupos, que são o grupo das tendências liberais e o grupo das progressistas. E todas essas características que foram mencionadas aqui se referem ao grupo das progressistas. E as liberais? Elas têm por características não criticar uma sociedade que já está estabelecida, posta. Qual é a sociedade? Capitalista, que tem a sua base a divisão das classes sociais. E por essa razão, elas não trazem a crítica a essa sociedade, mas sim reafirmam, tem como um dos seus maiores marcos, vamos dizer assim, né? É a manutenção do status quo, ou seja, fazer com que tudo permaneça como está, tá bom? É uma das características aí da tendência ou das tendências do grupo das liberais e, portanto, não se enquadram aqui a nossa questão número 1, trouxe aí para nós, tá bom? Questão número 2. As tendências pedagógicas, olha aqui, progressistas buscam desenvolver uma educação crítica, libertária e voltada para a transformação social, contrastando com as visões mais conservadoras e adaptativas propostas pelas correntes liberais. E aí, ó, aqui tá tudo certinho. Trouxe para nós mais algumas características importantes das tendências que fazem parte desse grupo das progressistas. E aí, ó, vou dar a dica para vocês. Todas as vezes que houver a relação de criticidade, que houver a relação de transformação social e, principalmente, ideias contrárias a uma visão conservadora e adaptativa, que são características do grupo das tendências liberais, vai estar com toda certeza se referindo às tendências pedagógicas progressistas, tá bom? Vamos lá, avançando. Questão de número 3. Ao tratar das tendências pedagógicas na prática escolar, Lucchesi, que é um dos autores referência aí quando se trata desse assunto, afirma que a classificação delas e sua descrição podem funcionar como um instrumento de análise para o professor avaliar a sua prática de sala de aula. Conforme o autor, na tendência progressista crítico-social dos conteúdos, aí vamos analisar. Letra A. O professor é um especialista em relações humanas que garante o clima de relacionamento pessoal e autêntico
ao ausentar-se, visto que toda intervenção é ameaçadora, inibidora da aprendizagem. E aí, ó, aqui, preste bastante atenção. Nós vamos buscar as características da tendência progressista crítico-social dos conteúdos. Essa aqui que está estabelecendo o papel do professor, né? Dentro da tendência, que é um dos tópicos que precisam ser analisados ao se tratar de tendências pedagógicas, aqui não pode ser o nosso gabarito, porque na letra A, esse papel do professor está relacionado à tendência, olha aqui, liberal, qual? Renovada, não diretiva. Ok? A renovada não diretiva. Nós estamos procurando aqui a característica que é própria da progressista crítico-social dos conteúdos. Vamos para a letra B? A escola tem por função preparar o indivíduo para o desempenho de papéis sociais, conforme as aptidões individuais. Por isso, os indivíduos precisam aprender a se adaptar às normas vigentes na sociedade de classes. Olha aí, gente, características bem próprias de qual tendência pedagógica? Mais uma vez, de uma que pertence ao grupo das liberais. Essa é a liberal tradicional. E aí, meus amores, ó, falando bem certinho para vocês, aqui é o papel da escola, tá? É um outro aspecto que deve ser analisado quando se tratar aí de tendências pedagógicas. Aqui é o papel da escola. Olha que interessante aqui. Vem algumas palavras que são próprias da tradicional em relação a esse aspecto, que é a preparação. Olha aqui, ó, preparar para o desempenho de papéis sociais, ou seja, daquilo que já está estabelecido. É uma preparação. Olha outra palavra bem importante: adaptar. Essas palavras reforçam aí aquela característica que é comum de todas as que pertencem a esse grupo, que é o grupo das liberais, que é a manutenção do status quo. A preparação e a adaptação são próprias dessa tendência que é a liberal tradicional. Então, a letra B também não pode ser o nosso gabarito, tá bom? Vamos para a letra C. O professor, autoridade que predomina em sala de aula, transmite aos alunos o conteúdo na forma de verdade a ser absorvida, consequentemente, a disciplina imposta é o meio mais eficaz para assegurar a atenção e o silêncio. E aqui, ó, nós estamos falando aqui de um aspecto também que precisa ser considerado quando se tratar de tendências pedagógicas, que é aí a relação entre o professor e aluno. Aqui, nessa tendência que é, mais uma vez, a liberal, tradicional, aqui é a relação entre professor e aluno. O aluno é um ser receptivo e o professor impõe a sua autoridade por meio aí dessa coerção, né? Coação, desculpa, por meio da coação, tá? Então, aqui é a relação entre professor e aluno. Professor, autoridade máxima, aluno, sujeito receptivo, liberal, tradicional. E aí sobrou para nós aqui a letra D. A tarefa primordial da escola
é o quê? A difusão dos conteúdos. Não conteúdos abstratos, mas vivos, concretos e, portanto, indissociáveis, ou seja, aqueles que não se separam das realidades sociais. A escola deve ser valorizada como instrumento de apropriação do saber. Especialmente aqui, ó, especialmente esse conhecimento culturalmente produzido deve ser o quê? Apropriado, ou seja, deve ser concedido à classe trabalhadora, tá bom? Então, aí, aqui sim, a letra D é o nosso gabarito, porque está se referindo aqui ao papel da escola na tendência progressista crítico-social dos conteúdos, tá bom? E aí, ó, só para reforçar, quando nós falamos de tendências pedagógicas, é muito importante que você domine, que você se aproprie do quê? Do papel da escola dentro dessa tendência pedagógica, do que mais? Dos conteúdos de ensino, dos métodos de ensino que essa tendência vai utilizar, da relação professor-aluno e também ainda dos aspectos relacionados aos pressupostos da aprendizagem e principalmente também dos autores que são relacionados a essa tendência e como que se dá ela dentro do contexto de sala de aula, tá bom? Então, isso é muito, muito, muito importante, tá? Então, vamos seguindo porque a gente vai pontuar esses aspectos nas nossas questões. Número 4. No contexto das tendências pedagógicas, analise a alternativa que indica como abordagem qual crítico-social dos conteúdos se diferencia das abordagens tecnicista e liberal tradicional, evidenciando suas visões sobre a educação. Então vamos lá, letra A. Priorizando apenas, ó, já vem uma aqui palavrinha restritiva que faz com que a gente ligue o farol, né? Acenda o farol. Porque palavras restritivas sempre, ou na sua grande maioria, 99% das vezes, pode deixar o item ou a alternativa errada. Então, olha só, priorizando apenas a técnica na transmissão dos conteúdos. Então, aqui, ó, nós já vamos marcar que não tem relação com a crítico social dos conteúdos na medida em que faz essa diferenciação. Porque aqui está dizendo assim, ó, apenas, não. Lá na crítico social dos conteúdos, há sim uma importância quanto à transmissão dos conteúdos. Que conteúdos? Os conteúdos historicamente construídos pela humanidade, né? Desenvolvidos pela humanidade e transmitido de gerações em gerações, tá? Mas não é priorizando esse aspecto, priorizando apenas esse aspecto que ela se diferencia da tecnicista e da liberal tradicional, tá? Então, letra A está errada. Vamos para a letra B. Ignorando completamente a dimensão crítica dos conteúdos educacionais. Ao contrário, aqui também vai estar errada, tá? E aí eu vou colocar aqui desse lado para ficar todo mundo na mesma direção. Letra A a gente já analisou que está errada. E aqui a letra B também está errada. Muito pelo contrário, na crítico social dos conteúdos, porque o próprio nome já diz, né? Ela traz uma dimensão crítica dos conteúdos educacionais que são postos e da forma como eles são transmitidos dentro desse olhar educacional, dessa esfera educacional. Então, ela não ignora, ela, inclusive, faz uma crítica, inclusive, que dá o nome aí a essa tendência, tá? Então, letra B, errada. Letra C, desconsiderando a importância
da contextualização dos conteúdos no ensino. Errado também, é ao contrário, é considerando a importância de contextualizar. Lembra que a gente viu que é indissociável das realidades que esses sujeitos vivenciam na sua prática social? Então, aqui não é desconsiderando, é o contrário, é considerando a importância da contextualização desses conteúdos. E o autor, inclusive, usa uma palavra, né? Conteúdos vivos. Então, aqui está a letra C errada também. Letra D, valorizando a análise crítica dos conteúdos, considerando as relações sociais. E aí, na nossa letra 4, ou na nossa questão de número 4, o gabarito é a letra D, certinho, porque na crítica social dos conteúdos há a valorização, há uma análise crítica dos conteúdos, mas não de forma solta, estanque, não. Eles têm que estar relacionados com os contextos sociais, ok? E a letra E vai estar errada, porque a gente já viu aqui que o gabarito é na letra D, mas só para apontar aí para você onde está o erro, limitando a abordagem dos conteúdos apenas ao conhecimento técnico. Ó, limitando apenas ao conhecimento técnico. Então, errado aqui também, tá bom? Vamos avançar? Vamos para a nossa questão de número 5. A tendência pedagógica que, historicamente, foi a primeira a ser instituída no país e caracteriza-se pela centralidade do ato pedagógico no professor e pela concepção do estudante como um receptor passivo dos conhecimentos que devem ser aprendidos por meio de exercícios de memorização e aqui, letra A, liberal tecnicista? Não. Letra B, liberal tecnicista não é. Letra B, renovada não diretiva? Também não, porque essas não são características que abordam aí, que foi colocado a centralidade do ato pedagógico no professor, ou seja, ali o papel do professor, a relação entre o professor e aluno e os métodos de ensino. Foram 3 aspectos que foram mencionados no enunciado da questão. Não tem nada a ver nem com a liberal tecnicista, nem na letra B com a renovada não diretiva, na letra C, progressista libertadora também não, só sobrou a letra D e sem a menor sombra de dúvidas é o nosso gabarito, porque tá essas características, esses aspectos apontados, que são o papel do professor, a relação professor-aluno e os métodos de ensino, todos eles estão relacionados à tendência pedagógica liberal tradicional, tá bom? E também essa contextualização histórica, tá? Ela foi a primeira a ser instituída no nosso país. Ela veio, inclusive, com os jesuítas, que depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Questão de número 6. Qual tendência pedagógica tem como principal representante o educador Paulo Freire e foca em discussões de temas sociais e políticos, além de ações concretas sobre a realidade social imediata? E aí nós temos a letra A, que é a progressista libertadora, e já de cara a gente marca que ela é o nosso gabarito. E aí, vieram aqui aspectos importantes que são característicos dessa tendência, que é a progressista libertadora. Trouxe o seu principal representante, que é o autor Paulo Freire, patrono da educação nacional, certo? Trouxe aí qual é o enfoque
Ou seja, qual é o papel dessa tendência dentro do contexto educacional, que é discussão de temas sociais e políticos, além de ações concretas sobre a realidade social imediata. Tá bom? Então tá tudo certinho. Os aspectos apontados estão relacionados à progressista libertadora, tá? E aí, ó, vou aproveitar para fazer uma pausinha para que você beba uma água e eu também, e vou já te dar uma dica de milhões. Esse assunto é um assunto muito importante e nos concursos de carreiras educacionais é certo que ele vai ser cobrado. Então, a dica é: eu tenho um curso que aborda tendências pedagógicas, concepções pedagógicas, na visão dos 3 principais autores que são cobrados pelas bancas, que é o Libânio, o Saviani e o Lucchesi. Então, ó, se você quer se aprofundar nesse conhecimento que é fundamental para sua aprovação, é só você clicar no link aqui da descrição do vídeo para você poder ter acesso a esse material, que é um material de muita qualidade, um material diferenciado que vai fazer com que você domine esse conteúdo e acerte todas as questões que forem cobradas na sua prova, tá bom? E o mais importante, ele está num preço promocional, apenas R$19,90. Então, ó, não perde essa oportunidade, porque lá nós pontuamos o que cada um desses autores trazem a respeito desse tema de forma objetiva, de forma direta, que você vai sim ter a apropriação desse conteúdo e gabaritar as questões da sua prova, tá bom? Então, ó, o link de acesso a esse curso está aqui na descrição do vídeo. Não perde essa oportunidade. Quando terminar a nossa aula, você vai lá e adquire esse curso para que você garanta a sua aprovação, tá bom? Então vamos dar continuidade, vamos avançar com esse tema que é extremamente importante, com a questão de número 7. Avalie as tendências pedagógicas listadas a seguir estão corretamente descritas. Vamos aí para o item de número 1. Tendência liberal tecnicista. Organiza a aprendizagem para aquisição de conhecimentos úteis ao aperfeiçoamento da ordem social vigente, com interesse em produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho. E aí, ó, certinho, esse é o papel da escola na tendência liberal tecnicista, tá bom? Então, toda vez que essa tendência trouxer, ou o item, a questão, trouxer aí conhecimentos úteis ao aperfeiçoamento da ordem social vigente, ou seja, é manter aquilo como está, trazendo o aperfeiçoamento dessa ordem. Que ordem social vigente? A ordem do capitalismo, que se estrutura na divisão de classes, ok? Com que interesse? De produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Então, trouxe palavras, são palavras-chave, pessoal. Ordem social vigente, técnicas, competência, mercado de trabalho, tudo isso está relacionado a essa tendência liberal tecnicista. Por isso, o item 1 está correto. 2. Tendência progressista libertadora. A aprendizagem é mediada pela apreensão da realidade, que potencializa a transformação social pela tomada de consciência e a criticidade do educando, relacionada ao contexto vivido. Aqui também são características muito próprias, corretas, perfeitas aí, mencionadas da tendência progressista libertadora, então item 2 correto também. Item de número 3, tendência libertária, questionadora do status quo,
Questionadora do status quo. A escola tem como objetivo a transformação libertária e autogestionária dos sujeitos. Portanto, impulsiona a criação de coletivos como princípio do trabalho político-pedagógico, proporcionando espaços de participação para a atuação dos diversos grupos. E aí, também tudo corretinho. Quando vier palavras muito próprias dessa tendência, que é autogestionária, grupos, coletivos, tudo isso é próprio dessa tendência, tá? Então, você analisa se está colocado de forma correta, como veio no nosso item 3, e faz a relação com a tendência, que é a libertária, tá? Tendência progressista libertária. E aí, todos os 3 itens estão corretos, portanto, o gabarito da nossa questão é o que está na letra A. Olha o que perguntou. Está correto que se afirma em 1, 2 e 3, gabarito letra A. Bora avançar, amoras e amores. Esse é um tema muito importante, como a gente já mencionou aqui, e também um tema agradável, né? Quando você tem aí o domínio desse conteúdo. Vamos lá. 8. A pedagogia liberal, a pedagogia liberal se caracteriza. Então, presta atenção. Tá tratando daquele grupo maior, tá? Que é o da pedagogia liberal e das tendências que se enquadram dentro dela, ok? Por isso existe aí a classificação das tendências dentro desse grupo, porque elas têm essas características em comum. Então, a gente vai ver aqui e analisar o que é comum dentro desse grupo maior, que é o da pedagogia liberal. Letra A. Pelo seu autoritarismo, anti-autoritarismo, desculpa, tá? Pelo seu anti-autoritarismo, a valorização que considera a experiência vivida como base da relação educativa e a ideia de autogestão pedagógica. E aí, quando a gente fala assim, do anti-autoritarismo, quando a gente fala de valorização do quê? Da experiência vivida. Quando a gente fala também da autogestão pedagógica, a gente não está se referindo a essa pedagogia liberal. Não é característica dela, ok? Portanto, o nosso gabarito não é o que está na letra A. Na liberal vai ter, sim, o autoritarismo, vai ter o quê? A desvalorização, ou seja, não vai haver ligação, relação com experiência vivida desses sujeitos, não vai ter nada disso, tá? Então, não tem nada a ver com a pedagogia liberal que o enunciado nos propõe, ok? Letra B. Pela ênfase ao ensino humanístico de cultura geral, no qual o aluno é educado para atingir, pelo próprio esforço, sua plena realização como pessoa. E aí, aqui na nossa questão 8, o que veio aqui caracterizando ou descaracterizando a pedagogia liberal? Esse ensino humanístico, porque quando a gente fala de ensino humanístico, é um ensino que prioriza as relações humanas, é um ensino que foca no sujeito. A pedagogia liberal, ela não vai ter essa característica. Ela vai ter o quê? Uma característica que foca na cientificidade, ou seja, no saber, naquilo que foi produzido e aquilo que é cientificamente valorizado. Então, não é uma ênfase, pela ênfase, ela não enfatiza
o ensino humanístico. Então, letra B não é o nosso gabarito. Vamos para a letra C. Pela compreensão da ação pedagógica inserida na prática social concreta, por meio do qual os estudantes dialogam com a realidade. Ora, nós já vimos que é característica da liberal a desconexão com as realidades sociais. A escola vai tratar de assuntos o quê? Educacionais, a transmissão desse conhecimento produzido cientificamente por gerações e gerações, a ênfase aí na cientificidade, tá? E a sociedade e os contextos sociais deem conta da sua própria prática social. Então, são desconexos, portanto, não é aí algo que caracteriza a pedagogia liberal. Letra C não é o nosso gabarito. E aí só sobrou a letra D. Vamos ver se é isso mesmo? Pela adaptação, olha a palavrinha, dos indivíduos aos valores e às normas vigentes na sociedade de classes, objetivando o desenvolvimento da cultura individual. Aí, ó, tudo certinho, gabarito da nossa questão número 8, é o que está na letra D. Vamos para a nossa questão de número 9. Pedagogias liberais são teorias não críticas, ou seja, em que a escola prepara os alunos para o desempenho de papéis pré-definidos socialmente. E aí, ó, meus amores, tá tudo corretinho na nossa questão de número 9, elas são não críticas. E aí eu vou chamar sua atenção, porque quem usa essa classificação, quem nomeia as concepções ou tendências pedagógicas ou pedagogias usando essa nomenclatura é o professor Demerval Saviani, tá bom? Então, ele traz aí uma classificação que inclui essa nomenclatura. Ele diz que existem as pedagogias não críticas, ele vai relacionar as tendências ou concepções pedagógicas às críticas, aquelas que vão criticar e vão buscar a transformação, ou seja, ela tem relação com as características das pedagogias progressistas, e ele ainda vai trazer um grupo que é um grupo importante de análise das concepções pedagógicas, que são as crítico-reprodutivistas, tá? Então, ó, ele traz aí essa nomenclatura e é muito importante que você faça essa relação. Se as pedagogias liberais, elas buscam manter o status quo, elas querem que o sujeito, o estudante, ele faça aí uma adaptação à ordem social vigente, elas não vão criticar nada. Então, elas têm sim essa relação com a não criticidade, tá bom? Então, elas são, de fato, teorias não críticas. Belezinha? Certinho? Então, bora para frente. Questão de número 10. Pedagogias progressistas entendem que a educação como um processo sociopolítico, entendem a educação como um processo sociopolítico, livre de participação social e desconectada da vida. E aí, ó, errado, tá? As pedagogias progressistas entendem a educação como um processo sociopolítico, até aqui, ó, estava certinho, tá bom? E, inclusive, é um condicionante social, tá? A educação é um dos condicionantes sociais. Então, ela tem essa relação sociopolítica, sim. Até aqui estava tudo certinho. Quando a questão trouxe aí livre de participação social e desconectada da vida, deixou a nossa questão de número 10 errada, porque é ao contrário, tá? As progressistas, elas vão estar
diretamente relacionada com a participação do sujeito. E como esse sujeito vai participar? De forma crítica, reflexiva, buscando a sua transformação social, ou seja, não aceitando aquilo que é imposto pela ordem social vigente, que é o capitalismo. Fazendo isso como? Interligando esses conhecimentos, esses saberes com a vida social, o contexto onde eles estão inseridos, tá bom? Então, por isso, a segunda parte aí dessa questão 10 deixou errado, tá bom? Vamos lá, questão de número 11. Acerca de práticas docentes, fundamentos teóricos e tendências pedagógicas, analise a opção correta. Então, a gente quer a corretinha. Letra A, postura libertadora. Postura libertadora é aquela em que o professor transmite a matéria conforme um sistema instrucional, eficiente e efetivo, em termos de resultado da aprendizagem, enquanto o aluno recebe, aprende e fixa as informações. E aí, meus amores, isso aqui não tem nada a ver com postura libertadora, tá? Essas características são próprias de quem? De uma tendência pedagógica, o quê? Liberal, tecnicista. Bora botar certinho aqui, tecnicista. Ok? E aí são palavras muito importantes que enfatizam as características dessa tendência pedagógica, que é sistema instrucional, eficiência, efetividade, resultados de aprendizagem. Então, aqui, ó, tudo bonitinho para liberar o tecnicista. Nada a ver com libertadora, tá? Então, não é o nosso gabarito. Letra B. A postura tecnicista tá aqui, ó. A postura tecnicista é pautada pelo diálogo como método básico, segundo o qual educador e educandos se posicionam como sujeitos do ato de conhecimento. E aí, ó, não é a postura tecnicista. Qual vai ser essa postura? Ela vai ser a postura adotada aonde? Na progressista libertadora. E aí, ó, aqui o avaliador, ele trocou as características da letra A com a letra B, tá? Então, na letra B, essas características, essa postura está relacionada à progressista libertadora, tá bom? Letra C. Na postura tradicional, o professor transmite o conteúdo na forma de verdade a ser absorvida e em consequência, a disciplina imposta é o meio mais eficaz para assegurar a atenção e o silêncio. E aqui, ó, tá tudo certinho. Vou colocar aqui, ó, que o nosso gabarito é o que tá na letra D, tá bom? Tudo certinho. Isso é o papel do professor, isso é a relação entre o professor e aluno, aspectos que são característicos, aspectos que são próprios da liberal, da tendência pedagógica liberal tradicional. Tá bom? Vou apontar o erro aqui para vocês, porque também, quando a gente faz dessa forma, você consegue aprender. Olha na letra D. A postura renovada não diretiva consiste no provimento de condições em que professores e alunos possam colaborar para fazer progredir as trocas de experiências e conteúdos, tá? Na postura renovadora não diretiva. E aí, aqui tá errado, né? Porque essa
é uma característica própria da crítico-social dos conteúdos, tá bom? E na letra E, na tendência crítico-social dos conteúdos, o professor se comporta como um especialista em relações humanas, aceitando o aluno como ele é, sem intervir no processo de aprendizagem. Essa daqui não é a crítico-social dos conteúdos, e sim a renovada não diretiva. Aqui houve uma troca de caracterizações, né, dessas tendências. Uma colocou a característica da outra em relação à letra D e E, tá bom? Então, não poderiam de forma alguma ser o nosso gabarito também, tá bom? Vamos lá. Questão de número 12. Analise as informações a seguir. Item 1. Na tendência progressista libertária, os conteúdos de ensino, chamado de temas geradores, são extraídos da problematização da prática de vida dos educandos, dado que o importante não é a transmissão de conteúdos específicos, mas despertar uma nova forma de relação com a experiência vivida. E aí, ó, essa aqui, progressista libertária. Então, o item 1 está errado. Por quê? Porque essa característica não é temas geradores, problematização da vida vivida por esses educandos, despertar uma relação com essa experiência que eles vivem, é a tendência progressista libertadora e não libertária, tá bom? Então, o item 1 está errado. 2. O papel da escola na tendência progressista libertária consiste na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição na sociedade. O compromisso da escola é com a cultura. Os problemas sociais pertencem à sociedade, não à escola. Essas características não são da tendência progressista libertária, pessoal, não é. É da tendência liberal tradicional. É o papel da escola na tendência liberal tradicional. Portanto, o item 2 também está errado, tá bom? Então, tanto 1 quanto 2 estão errados. E aí, ó, atribuiu à progressista libertária características que não são dela, tanto na relação professor-aluno, nos conteúdos a serem ministrados, como no papel da escola. Essas não são características, não têm relação nenhuma com os aspectos que são próprios da progressista libertária, tá? Então, marque a alternativa correta. Letra A, as duas afirmativas são verdadeiras? Não, nós vimos que não são. Letra B, a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa? Também não. Letra C, a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa? Também não é o nosso gabarito. E a letra D, as duas afirmativas são falsas, estão erradas. Portanto, o nosso gabarito da questão 12 é o que está na letra D. Certinho? Tudo bonitinho? Então, bora para frente. Opa! Chegamos ao fim da nossa aula de hoje, que foi trabalhar tendências pedagógicas, só questão de 2024, só questões de 2024. Apontamos aí as características, os aspectos importantes, e eu espero que tenha sido muito importante, tenha contribuído com a sua aprovação. Lembrando que, se você quer se aprofundar, é só clicar aí, ó, no link que está na descrição do vídeo para o meu curso de tendências pedagógicas, tá bom? Foi muito bom ter você aqui, você que ficou com a gente aqui até o final. Espero que a aula tenha, de fato, contribuído um pouquinho mais aí na sua preparação rumo à sua aprovação. Se isso aconteceu de fato, não esquece de dar o like, tá bom? Porque isso fortalece o nosso canal. E nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Até mais!